Olá pessoal, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima madrugada, a depender do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Esse é mais um vídeo, mais um episódio do Ampla Defesa Podcast, Ampla Defesa em Defesa da Sociedade. Hoje estou aqui mais uma vez com meu sócio e amigo Igor Vieira. Uma ótima tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Estamos encerrando o ano, né? Graças a Deus. Um ano muito proveitoso, muito produtivo, né? Muita luta, a gente não pode reclamar. Graças a Deus a gente está batalhando, trabalhando bastante, correndo atrás, sem ficar preocupado muito com o do outro, preocupado com o nosso, né? É importante Sempre. falar isso. A gente sempre olha o nosso em vez de ficar olhando o do próximo, o que o próximo está fazendo. A gente deseja sorte, né? Na realidade é isso, a gente deseja sorte e sucesso para o próximo, porque tem mercado para todo mundo. Para a gente prosperar, o próximo não precisa entrar em fracasso, né? Não precisa falir. Então a gente acaba lutando pelo nosso, né? Hoje a gente vai tratar novamente de um tema em razão das festividades de final de ano, do bafômetro, né? Que é muito comum, o policiamento aumenta, fiscalização aumenta, né? A gente preparou algumas coisinhas para falar, acaba acontecendo todo ano. Chega nessa época de fim de ano, sempre aumenta movimento, aumenta isso, e às vezes por uma falta de orientação, uma falta de conhecimento da pessoa, né? Na verdade, sim, já começaram a acontecer, né? Infelizmente, nós já recebemos clientes aqui essa semana, né, que já foram autuados aí pelas multas da lei seca, pela recusa ao teste de etilômetro, né? Em razão das festividades. Agora, nessa época do ano, né? Todas as empresas, escritórios acabam realizando os eventos de confraternização agora do final do ano, né? Então, assim, tem confraternização de toda e qualquer natureza, né? E é evidente que em algumas delas ou todas elas haverá consumo, né, de bebida alcoólica, né? E aí algumas pessoas ainda, infelizmente, não se convenceram ainda, né, do risco que é você consumir bebida alcoólica e conduzir veículo automotor, e infelizmente algumas pessoas ainda acabam, né, na fiscalização, tendo que recusar o teste de etilômetro, né, para evitar ali uma prisão em flagrante, ou até mesmo realizando o teste e dando positivo, né? Então hoje a gente vai falar um pouco, né, trazer um pouco de orientação, né, principalmente para a pessoa que fez a opção de fazer a recusa, né, algumas orientações básicas de como você deve se portar na fiscalização para não, digamos assim, prejudicar ainda mais a sua situação, né? Porque, como a gente já explicou aqui, a recusa ao teste de bafômetro, ela tem previsão legal no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro e prevê multa, né, agravada, multiplicada 10 vezes, uma multa de quase R$3.000. Haverá ainda, né, a possibilidade de você ter a sua carteira suspensa, né, pelo período de 12 meses, e para que você possa voltar regularizado, ainda você tem que passar pelo curso de reciclagem, né? Então são 3 penalidades aí administrativas que a pessoa que recusa o teste do bafômetro está sujeita, né? E o que a gente vê, né, o relato das pessoas que nós temos atendido, é que infelizmente o agente de trânsito, ele acaba incentivando as pessoas a recusar, né? E às vezes assim, as pessoas ainda se iludem, né? Que o policial é gente boa, o cara me atendeu bem, né? Achei até que ele ia me ajudar. Na verdade, o que as pessoas precisam entender que tratar o próximo, né, o cidadão, com educação, né, é o dever de todos nós. Então, assim, a partir do momento que o policial te abordou e você atendeu a abordagem dele com educação, eu acho que a recíproca tem que ser a mesma. Então, assim, se você se portou com o policial com educação, ele também vai retribuir da mesma forma. Mas isso não significa, porque ele está te tratando com educação, que ele vai passar a mão na sua cabeça. Não vai. De maneira nenhuma, né? Na verdade é o mínimo você tratar uma pessoa com educação e receber a educação de volta, né? É o mínimo que um agente de trânsito, até porque ele está ali na figura do Estado. Ele não está ali dependendo de fazer aquilo para tirar o salário dele, ele não está sendo cortês com você para te forçar a comprar um produto, fazer uma venda, né? Ele está ali representando a figura do Estado, né? Ele deveria agir conforme diz a legislação, passar todas as orientações para a pessoa, só que infelizmente o que a gente encontra não é isso. Pelos relatos dos clientes, né, e algumas vezes até em vídeos, alguns clientes que trazem, alguns clientes mais orientados filmam, ou pelo menos colocam para gravar o áudio da abordagem, põe o celular gravar e põe no bolso da camisa, ou deixa ele num local que ele vai captar o áudio do ambiente. A gente percebe que não é isso que acontece. São agentes de trânsito, né, policiais militares no caso, falando que se a pessoa fizer o teste, independente de resultado, ela vai ser conduzida para o DP.
falando que é melhor ela recusar, senão ela pode ser presa em flagrante, falando que a pessoa não tem opção de fazer outro meio de prova, como um exame de sangue, solicitar uma avaliação por um médico legal, né? Porque algumas pessoas mais orientadas, às vezes assistem algum vídeo nosso ou de algum outro profissional, na abordagem acaba falando, poxa, não, eu queria fazer um outro teste, não quero fazer o bafômetro, quero fazer o teste com um médico. O policial fala, não, se eu for te levar para o DP, você vai ser preso. Você não tem essa opção, você vai ser preso. Por falta de orientação, aí a pessoa entra num estado de defesa, porque a pessoa está sofrendo ali uma pressão psicológica, aí às vezes a pessoa está com filho, filha, esposa, às vezes algum outro parente, algum outro familiar dentro do veículo, a pessoa não quer se expor a uma possível situação que o agente está conduzindo ela ali para isso, ela acaba recusando, né? Essa semana passada mesmo, eu atendi um rapaz que tinha tomado dois copos de uma cerveja qualquer, comeu, ficou o dia todo, ele ingeriu essa bebida, era 11 horas da manhã, ele falou, almoçou, bebeu água, passou o dia todo, chegou à noite, foi abordado, não, você vai ser preso. Sofre essa pressão, né? Se você não recusar, eu vou te levar preso. Se você fizer o teste e der qualquer coisa que eu vou te levar preso. É importante informar o cidadão, né, que é o seguinte, algumas fiscalizações estão utilizando daquele bafômetro passivo, que é um bastão, né, que conhecido aí como velhinho, é um bastãozinho, que ao você soprar ele, ele vai ficar verde, se ele não encontrar vestígio de álcool na região da mucosa aqui da boca, e ele vai ficar vermelho se ele encontrar vestígio de álcool. O que é importante você saber, esse bafômetro passivo, ele é um pré-teste inicial para poder facilitar a vida da fiscalização. Então você passa ali, ele coloca o bastãozinho perto da sua boca, se assoprou, ficou verde, vai embora. Na maioria das vezes eles não vão pedir nem a sua CNH, como aconteceu comigo já várias vezes. Então assim, o Estado não está nem preocupado se você é habilitado ou não. Na maioria das vezes eles não vão pedir nem o documento do seu veículo, pouco eles estão importando se o seu veículo está com o documento atrasado, está com o licenciamento atrasado, ninguém está querendo saber o que você tem dentro do seu carro. A fiscalização ela é, obviamente, para arrecadar dinheiro em razão de pessoas que, infelizmente, ali consumiram bebida e estão sem orientação e vão recusar o teste. E a recusa nada mais é o quê? Que um atrás do outro. Facilita a recusa. Por que o policial ele incentiva tanto vocês a recusar o bafômetro? Porque isso facilita a fiscalização. Ele não tem que submeter você no teste principal, ele não vai ter que gastar um bocal, ele não vai ter que fazer a manutenção posteriormente, né? Então, assim, facilita a vida do agente de trânsito, né? Então, assim, enquanto um faz o teste, 30 recusa. Então, assim, como a gente fala que existe a indústria da multa, o que eles querem é a quantidade. Então, por isso que tem essa pressão, por isso que tem essa coisa, se eu fosse você eu recusava, senão eu vou ter que te conduzir para o DP. Não é assim que funciona. Para que você seja preso, ali autuado pelo crime de embriaguez ao volante, precisa dar uma margem acima de 0,37 ali no etilômetro. Entendeu? Então, assim, desconsiderando ali a margem de erro, 0,33. Então, assim, é muita bebida, né? Não é 2 latinhas, 3 latinhas, uma tacinha de vinho que vai te levar preso. E muitas pessoas não estão fazendo, e o pior, muitas pessoas não estão fazendo nem o teste passivo. A pessoa fica com medo. E às vezes a pessoa passaria no teste passivo ali, mesmo que você consumiu, assoprou, às vezes você já consumiu há muito tempo, tomou água, às vezes tomou refrigerante, tomou suco, outra bebida, você não tem mais o vestígio de álcool ali na região da mucosa, você vai fazer o sopro e vai passar batido. Por quê? Porque aquele equipamento ele não pega o teor alcoólico dos pulmões, como o etilômetro oficial pega. Então assim, às vezes você está sofrendo uma autuação por falta de informação. Então estou te dizendo, o bafômetro passivo, aquele bastãozinho que fica verde ou vermelho, jamais vai te levar para uma delegacia, porque aquele bafômetro nem homologado pelo Inmetro o Estado burla, ele está burlando o cidadão através daquele equipamento, porque o que ele quer dizer? Ele precisa ter uma justa causa para ele oferecer o teste para você. Então assim, ele vai oferecer o teste para você de bobeira, então assim, ele te faz você ficar numa situação e na verdade aquele bafômetro passivo não passa de um equipamento para coagir o cidadão. O cidadão assopra ali, fica vermelho, ele já fica desesperado. Aí o policial fala para ele, se você fizer no outro, eu tenho que te levar preso. Infelizmente, nós temos bons policiais. A grande maioria são bons policiais. A gente não está aqui para querer falar mal de nenhum policial, porque, na verdade, nós dependemos dos policiais que fazem aí um excelente trabalho da segurança pública. Eu dependo da segurança dos policiais. Mas, infelizmente, alguns policiais estão aí imbuídos na questão da arrecadação. Não informa ao cidadão adequadamente, né, que vai, para ele ser conduzido ali, o teste tem que dar acima de 0,37. Né? O cara tem que ter
ficado na balada a noite toda, bebido a noite toda para poder ter aquilo ali. E outra, se o policial quer te prender, se ele quer levar você ao DP, ele nem precisa do teste. Se ele certificar que você está embriagado através dos sinais característicos, ele não precisa do teste. O policial ele tem autonomia para te autuar por embriaguez ao volante sem teste. Então isso não quer dizer nada. Mas sempre existe essa questão do incentivar a recusa. Ah, você se alimentou, você não se alimentou, não é bom você fazer, porque senão tem que te levar preso. Então assim, infelizmente, essa é uma prática ilegal. E como que você pode fazer? Eu tô te dando a dica aqui. Coloque o seu celular, porque se você não estiver sozinho, não tiver condição, viu que foi autuado, coloque o seu celular para gravar o áudio. Entendeu? Coloca o seu celular para gravar o áudio, coloca dentro do bolso e grava o áudio. Porque se você tiver uma gravação do policial agindo dessa forma, com certeza o seu recurso ele será bem sucedido. Porque a gente consegue demonstrar, né, que o policial ali ele agiu de uma forma totalmente contrária ao que a legislação prevê. Sim, e além disso também, né, tem as questões das fiscalizações sem a devida documentação. Porque não é só o Detran chegar hoje, eu vou fazer uma fiscalização de bafômetro, eu vou fechar a rua ali e vou fiscalizar. Não, normalmente tem que ter um despacho de um diretor, tem que ter um despacho de um delegado, tem que ter uma documentação prévia. Quando você vê uma blitz aqui na Cidade Franca, onde a gente se encontra, eu já parei recentemente 2 vezes num retorno ali embaixo do shopping, você está voltando ali, vai passar de frente um posto Mário Branco, um posto Mário Roberto. Você não tem opção de saída. Você fez o retorno, passou o pontilhãozinho ali, você vira de novo à esquerda, você vai cair ali na blitz. Só que totalmente irregular, e ninguém pergunta, poxa, tem a documentação? Cadê a ata de serviço? Cadê o relatório para fazer essa fiscalização aqui hoje? Não, simplesmente vai lá, não, hoje a gente vai fazer aqui, a gente vai parar aqui o trânsito, vai parar, fechar a rua e todo mundo que passar aqui a gente vai fiscalizar. É diferente de você ter um show que é sabido e notório aqui na Cidade Franca que as pessoas vão ingerir bebida alcoólica, obviamente você tem uma justa causa para fazer uma blitz ali nas proximidades daquele evento. Porque você tem ali um indício de que vai haver ali um consumo excessivo de bebida alcoólica. E, obviamente, é costumeiro da cidade, né, o pessoal ir de carro e voltar de carro. Infelizmente, é uma prática que a gente abomina, como profissional do trânsito, a gente tem que passar a orientação certa, que é se bebeu, deixa o carro lá, chama um Uber, chama um parente. É mais barato, é mais fácil para você e é menos problemático. Então, a gente, como profissional do trânsito e da área de trânsito, a gente tem que passar a orientação correta para a pessoa, que é ingerir bebida alcoólica, não dirija. Evite a todo custo, porque não é tanto a questão financeira, que você fala assim, poxa, eu vou ter que gastar depois com um profissional para me defender, eu vou ter que pagar R$ 2.934,70, eu vou ficar 12 meses suspenso. Não, é a segurança do trânsito, é a segurança do próximo, é a segurança da sua família, segurança da pessoa que está com você, é você deixar os seus familiares aí desprovidos num eventual acidente que te leve a óbito ou leve outra pessoa a óbito. Não vale a pena, gente. Bebeu? É mais barato você trancar o carro, abandonar ele ali, ir embora de Uber, voltar no outro dia lá e buscar, do que você passar por todo o constrangimento, de sabor e toda a dificuldade que é depois de você for autuado pelo bafômetro. E assim, infelizmente, assim, o relato, né, dos clientes, né, o cliente às vezes está com a família, está com a esposa, com o filho, na hora que o policial fala para ele ali que se ele soprar e der positivo ele vai preso, ele não vai querer arriscar. Né? Então ele fala, nossa, eu vou sair daqui preso na frente da minha esposa, na frente dos filhos, então a opção para ele é sempre recusar. Agora, o que o Igor falou é bastante importante. Nós estamos agora numa época que a fiscalização ela vai ser dobrada, ela vai aumentar. Porque é a época que o Estado sabe que ele tem maior possibilidade aí de êxito, no sentido assim, de autuar um número grande de pessoas. Né? E assim, não basta a gente falar aqui, porque a gente já falou ano passado e sempre acontece. A gente trabalha com isso, a gente defende o cidadão, né? Mas eu gostaria muito que as pessoas também tivessem um pouco de consciência. É um papel, a gente acha que a gente entende que também é a função social do nosso trabalho. Orientar as pessoas no sentido de que consumir bebida alcoólica e conduzir veículo é fria, é dor de cabeça. Depois você vai ficar pressionado, querendo saber, o processo é longo, demora, aí você fica preocupado, você quer fazer uma viagem no final do ano, você não sabe se a sua CNH vai estar ativa ou não. Então, assim, é uma situação que vai te levar aí ao estresse por 1, 2 anos, não é um processo que é rápido, né? Então, assim, fica a dica pro pessoal agora nesse final de ano, saiba que a fiscalização
ela vai ser intensificada, tanto no perímetro urbano, principalmente nas rodovias, tanto rodovias estaduais como rodovias federais, porque assim, a conta precisa fechar, né? Então assim, infelizmente a gente se vê pouco investimento no prevenção do trânsito. Nós temos uma cidade aqui com trânsito extremamente violento, né? Com vários óbitos já esse ano. Eu pelo menos desconheço, não vejo nenhuma campanha, não vejo nada. Entendeu? O município não investe em nada, mas multa tem muito. Né? Você entra lá no site da Prefeitura de Franca, se você for pegar um relatório lá, tem milhares e milhares de autuações. Mas assim, investimento, eu não vejo uma faixa, não vejo um outdoor falando, não vejo nada. Vê se você vai ver algum outdoor aqui na cidade no final do ano falando para você se você consumiu bebida alcoólica, não conduza seu veículo. Vê se você vai ter alguma orientação. Eu duvido. Você acha que o município vai fazer isso? Não, ele quer mais é que você, infelizmente, a gente tem a impressão que o município quer mais é que você consuma bebida alcoólica, conduza seu veículo, porque ele vai te autuar. É 3 mil, o que o Estado pensa? É 3 mil a mais no cofre público, né? Para uma receita que a gente não sabe nem para onde vai, porque não é vinculado. Não, é uma verba vinculada, né? É uma coisa que assim, a gente explica para os clientes no atendimento o motivo pelo qual o Estado busca tanto a arrecadação através de multa de trânsito. Diferente de um IPTU, um IPVA, um ISS, um ITCMD, um IPI, qualquer imposto que você paga, ele já tem imposto, taxa, ele já tem ali a destinação dele. Você paga o IPTU, X% vai para a União, X% vai para o município, X% vai para a Santa Casa, X%... É tudo já direcionado. Agora, uma multa de trânsito, não. Por quê? Porque não tem como o Estado prever o quanto ele vai arrecadar de multa de trânsito no próximo ano, então não tem destinação. É uma verba livre para o município, Estado, União, fazer o que quiser. E é muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente, de vez em quando, assim, por curiosidade, a gente acaba entrando no site da Prefeitura de Franca e olhando os relatórios. A cada trimestre ali, 3, 4, até 5 milhões de reais arrecadados por trimestre. É muito dinheiro. E isso falando só de multas aplicadas pela Prefeitura. Lembrando que em Franca tem Prefeitura, Detran e Polícia Rodoviária. Tem as alças de acesso. É as alças de acesso. Então, só da Prefeitura a cada trimestre, a gente está falando de uma cidade com 400 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena. Para a quantidade de multa que tem, é muita coisa. A Franca tem que ser, eu não me engano, se não tem mais, está bem próximo de Ribeirão Preto, que tem quase 1 milhão de habitantes. Não, aqui é muita multa. É muita multa. Aqui o trânsito é ruim, o motorista não é lá essas coisas, o melhor motorista do estado, que sequer do Brasil, mas o estado aqui em Franca, a gente acabou de atender hoje, né? No caso do senhor, 14 multas. Rapaz, a gente já falou em outro episódio aqui da aplicação em excesso, né, de multa de trânsito, 14 multas sem abordagem, gente. No mesmo horário. Mesmo horário. Eu fico imaginando assim, a capacidade assim, a gente tem que tirar o chapéu. O cara consegue parar o tempo, ele para o tempo, assim, vai lá, olha tudo. No intervalo de 1 minuto, né, meia-noite a meia-noite 1, ele conseguir observar 14 infrações diferentes, digamos assim, é um marco, assim, é um profissional biônico, né? Então, assim, realmente a gente fica assim sem saber como que o ser humano... Eu não teria capacidade de verificar 14 infrações diferentes em 1 minuto. Acho que nem se abordar a pessoa então, ali, assim, você começar a olhar pneu, sim. você não acha. Se o cara não foi com a sua cara, né, volta a dizer, 99% são ótimos policiais, mas tem 1% que às vezes está naquele dia, né, o cara vai estar puto porque vai estar de serviço no Natal, entendeu? Então assim, você tá curtindo com a sua família, numa festa e tal, você vai parar na blitz e o cara tá o quê? Tá trabalhando, ele não tá curtindo com a família dele, né, mas foi a opção dele, né, a profissão que ele escolheu. Então você vai estar comemorando o Réveillon com a sua família, vai estar vindo, sei lá, de um clube de campo, né, de uma festa, alguma coisa, você vai se abordar na blitz com o cara que tá ali, falar, pô, eu não tô com a minha família, tô aqui trabalhando em pleno dia 31, e o cara curtindo, vai chegar aqui e tal, quer dizer, você vai tomar canetada mesmo. Então assim, e o cara vai colocar multa, porque assim, o cara já tá chateado, né, porque ele tá naquele dia ali, que tá todo mundo se divertindo, e ele vai estar, né, ali, infelizmente, prestando serviço pro Estado. E isso acontece, a gente sabe que acontece. Volta a dizer, 99,9% dos policiais são excelentes profissionais. A gente não está aqui para fazer crítica, né? Mas infelizmente tem um ou outro aí que pisa na bola, não cumpre a legislação. Isso tem em toda a profissão, do mesmo jeito que tem advogado, tem profissional do trânsito, de assessoria também, que dá suas navalhadas lá. Né? Então, uma coisa que eu já tinha ouvido, mas eu nunca acreditei. Na questão do policial olhar assim, poxa, esse rapaz, uma moto dessa daí, pô, eu não tenho, cara, vou pisar nesse rapaz aí, vou pegar ele. O rapaz tomou 14 multas na moto de alta cilindrada. Chama atenção. Infelizmente chama atenção. Aí o policial às vezes não tem, sei lá, fica
dá uma inveja, vai lá e dá uma canetada na pessoa sem necessidade. Um rapaz trabalhador, um rapaz que não... A gente fala isso porque ele é do nosso conhecimento. É um rapaz que já é cliente antigo do escritório de outras situações não relacionadas a trânsito. A gente, como pessoa, a gente duvida da capacidade dessa pessoa de cometer aquelas infrações. Uma infração de pneu, se tivesse um pneu careca, tá tudo bem, até fico quieto. Pode não ter dinheiro para trocar o pneu. Tá com o retrovisor quebrado, tudo bem. Agora, ter uma arrancada brusca, tá dirigindo ameaçando os pedestres, pela conduta e o conhecimento que a gente tem desse cliente, a gente duvida. Quando eu analisei as 14 notificações que ele recebeu, até falei para ele, falei, olha, ele me contou ali o que aconteceu, né? Eu falei para ele, nessa situação aqui, eu vejo que até 3 infrações aqui, elas poderiam ter ocorrido, né? Agora, as outras 11 são inexistentes, né? Porque até infração que não tem nada a ver com o contexto, né? Não tem nada a ver com o contexto, né? E o pior, né? Infrações que foram registradas, né? Nesse caso, pela Polícia Militar Rodoviária, porque era um trecho de um acesso aqui, próximo ali da ponte do Leporace, né? E as outras infrações, elas foram, digamos assim, registradas já em perímetro urbano, que a gente pode até, em alguma situação aí, esbarrar em questão de competência. Então assim, não está claro ali, não tem nenhuma observação na auto de infração, se houve perseguição, se a pessoa tem realmente uma infração ali por desobediência, né? Não obedecer a ordem emanada do policial. Até aí, a pessoa não obedeceu a ordem, arrancou bruscamente para poder fugir da fiscalização. Agora, assim, 14 multas, né? Eu fico imaginando, né? A moto de alta cilindrada. Se a pessoa realmente arrancou bruscamente para fugir da fiscalização, aí o policial viu que o cara estava de chinelo, viu que a viseira estava aberta, que a placa está irregular. Então, assim, são coisas que é meio complicado. Meia-noite. Né? Meia-noite, então, assim, dá para ver que a placa não está lá no habitáculo, dá para ver que a pessoa está com a viseira levantada, que não está com calçado que se fixa aos pés, que o retrovisor está irregular. Então, assim, escapamento. Então, assim, como que você consegue observar? Tá claro, né? Pode ser, vou dar um exemplo, não sei se é o caso, mas às vezes a pessoa não obedeceu realmente a ordem de parada por algum motivo, né? E ali se evadiu da fiscalização. Até posso concordar que pode ter ocorrido em algum caso, não sei. Mas até então, você registrar 14 multas, né? Com certeza, isso aí já se caracteriza uma vingança, né? O policial... Se a pessoa evadiu, como que você constatou todas essas multas? Né? Então, assim, uma coisa é você ir no limite da legislação, outra coisa é você abusar, né? E se aproveitar da situação porque o condutor ali desobedeceu ou não entendeu que era para ele parar, e você vai lá e aplica 14 multas, assim, é uma vingança. Então, assim, é o Estado, a gente fala Estado porque o Estado está investido naquela pessoa, naquele profissional, se vingando do cidadão, ou seja, colocando a mão no bolso do cidadão, que aí foram R$9 mil de multa. Bom, pessoal, por hoje é só. Foi um episódio, assim, não tão mais curto, mas mais ou menos o mesmo tamanho dos outros, né? A gente queria alertar vocês sobre as festividades de final de ano, né? Vocês tomarem cuidado, bebeu, não dirija. Se for necessário a condução do veículo, chame alguém, não arrisque, não vale a pena. Preze pela sua segurança, pela segurança do próximo. A gente acredita que ainda vai gravar mais um episódio antes do fim do ano, né? Semana que vem. Então, assim, se não der certo de gravar, um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo, certo? Até mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Desejo também aí boas festas, alertando mais uma vez que a fiscalização vai se intensificar nesses próximos dias. Fiscalização para multa de bafômetro. Então, você que vai consumir bebida alcoólica, não faça a condução do seu veículo após. E se você não escutar aqui a nossa dica e resolver correr o risco, não fica trocando ideia com o policial, fica querendo convencer, porque o policial foi educado com você, e ficar dando informação que você bebeu 3 horas atrás, que você tomou só 2 latinhas, porque, ao contrário do que você não faz, às vezes o policial pode estar gravando, certo? E às vezes essas informações ele coloca lá no relatório de serviço dele, ele coloca no auto de infração, e depois na hora que você busca fazer o recurso, tá muito mais difícil para você, porque você, assim, você não fez o teste, mas você confessou, você falou da sua vida contou tudo pro policial do que você fez no ano de 2025. Então, assim, muito cuidado. Se você teve a opção de recusar, eu já disse isso em outro vídeo, é a mesma coisa que você ter ali o direito de silêncio. Não vou fazer o teste. E ponto, e para por aí. E se você tiver a oportunidade, coloca o seu celular para você gravar o áudio da autuação, tá? Porque a legislação fala que
você precisa ser esclarecido sobre aquela situação. Então, se você gravar o áudio, pode ser usado em sua defesa. Se você tiver a oportunidade de ter outra pessoa, pede para gravar. Se a pessoa não descer do carro, pede para sua esposa ou quem estiver com você gravar a fiscalização. Ou se você for levado para algum outro lugar, veja se a pessoa vai junto com você, orienta a pessoa a colocar o telefone para gravar o áudio. Isso pode ajudar a combater muitas ilegalidades. Pessoal, um ótimo final de ano para vocês, com muita saúde, com muita paz. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde.